Este projeto foi contemplado pelo Regulamento 01 de 2023, Lei Paulo Gustavo, Governo Federal, via Prefeitura de Anápolis. Abertura com fotos em movimento de Eduardo Rosário e de imagens de seus trabalhos. Eduardo veste uma jaqueta preta e está sentado frente a uma mesa com fotos e recortes de seu trabalho no audiovisual. Eu acho interessante essa coisa de você revisitar a história, você revisita o passado para enxergar o presente e compreender o futuro. História é fundamental. Então, tudo foi se acumulando, vamos chamar assim, nessa área mais audiovisual. E certamente essa é a minha forma de viver e também de me relacionar com o mundo e com o outro. Aliás, relacionar primeiro comigo, com o outro e com o mundo. O audiovisual é essa janela pela qual eu olho e pela qual eu me vejo. A gente não vive distanciado de um audiovisual. Pode ser escutar uma música, assistir uma série, assistir a um filme, ver a um vídeo. Enfim, isso nos dominou. O audiovisual dominou o mundo. Pronto. Meu nome é Eduardo Rosário e eu sou um artista da cidade. Meu nome é Eduardo do Rosário, mas vamos dizer assim, um nome artístico que fosse, ficou Eduardo Rosário. E eu tenho orgulho demais desse sobrenome. No começo eu não tinha. Depois que eu fui me identificando com esse sobrenome Rosário, a origem de Rosário, igreja do Rosário, o Rosário que vem... A minha origem vai lá em Moçambique e tal, então esse Rosário veio para cá e acompanha até hoje. Hoje em dia eu tenho muito orgulho disso, como tenho muito orgulho disso aqui, ó, dessa cor. Meu nome é Eduardo Rosário. Sou anapolino, nasci em um hospital que se chamava... Ele não existe mais, eu gosto muito de história. Nasci em um hospital em Anápolis que se chamava Hospital Dom Bosco. Para quem é de Anápolis vai se lembrar aí, ou se perguntar a alguém, era ali no centro de Anápolis, bem ao lado ali da Praça Americana do Brasil. Lá tinha um hospital chamado Hospital Dom Bosco. Nasci numa terça-feira, às 3h30 da tarde. E aqui nessa cidade estou desempenhando a minha função aí de cineasta, dentre outras funções que está dentro desse escopo aí, mas eu sou anapolino realmente e tenho orgulho de ser anapolino. Esse nome Dom Bosco tem uma coisa interessante, que havia uma espécie de profecia ali sobre o sonho de Dom Bosco, que aí entre os paralelos, não sei se é 20 ou 25, haveria uma terra prometida. Então, assim, esse nome Dom Bosco é interessantíssimo. Até mesmo Brasília, a fundação de Brasília ali, você tem a Capela de Dom Bosco, onde deu-se o início de tudo, como se ali fosse o lugar de uma terra prometida e por aí vai. Então, eu acho interessante essa coisa de você revisitar a história, você revisita o passado para enxergar o presente e compreender o futuro. História é fundamental. Eu nasci, então, em Anápolis, ali no bairro Alexandrina. Para quem é anapolino aí, vai se lembrar dessa região norte de Anápolis, perto da Jaiara, acima está ali o Progresso, ao lado Antônio Fernandes. Estou mapeando aqui a cidade, hein? Então, nasci ali no bairro Alexandrina, ali eu cresci, comecei a estudar no colégio Violeta Pitaluga, lá no bairro Alexandrina. Fiz ali da 1ª à 5ª série, e foi nesse colégio, inclusive, que eu, pela primeira vez, eu participei de algo que eu me lembro assim da nomenclatura, vamos chamar assim de artístico. Ali eu me dei conta de que isso existe, dessa palavra arte, não pelo fato de você ver ou assistir, mas pelo fato de você participar de alguma coisa que você possa chamar de arte. Então isso marcou muito para mim, ali no colégio Violeta Pitaluga. Depois eu fui para o colégio Dona Alexandrina, eu fiz uma paródia, inclusive lá no Dona Alexandrina eu fiz uma paródia de uma música. Então nessa paródia, obviamente, você, em cima daquela canção, você monta uma outra letra, e além da letra, nós também fizemos uma espécie de coreografia em cima daquela canção. Dali em diante, eu comecei a conhecer o teatro.
E aquilo marcou a minha vida, aquilo mudou, não vou dizer, não sei se eu digo a palavra mudou, porque talvez eu já vinha, talvez aquilo já iria acontecer comigo, talvez ali mas foi um momento em que ficou muito forte, muito marcado, que eu queria fazer aquilo, eu não tinha uma compreensão de como ou porquê. Tem uma coisa interessante que é assim, eu sempre, quando criança, eu olhava assim, eu nasci em Goiás, obviamente, então você não é uma região litoral, não tem mar, não tem praia, mas sempre que eu gostava de ir nos lugares altos e ficar olhando dos lugares altos o horizonte, eu ficava olhando aquilo e eu sempre desejei ir no limite, porque eu pensava, caramba, qual é o limite disso, do que eu estou vendo? E se eu chegar lá no limite, o que tem? É interessante isso, porque isso diz muito da minha personalidade, porque aquilo já dizia que eu iria estar caminhando, vamos chamar assim, nesses limites, sabe? E aí a arte é essa coisa também que às vezes ela te impulsiona a você explorar os limites. Quais são os limites estabelecidos? E se você chegar até ali, o que tem depois dali? Então é algo que sempre caminhou comigo, que é o quê? É conhecer os limites, explorar os limites, e a arte talvez foi um lugar onde eu entendi que isso, de fato, pode ser exercido em vários âmbitos. E aí, daquele ponto em diante, eu conheci o teatro, depois do teatro comecei a estudar teatro, depois de teatro... Aí a caminhada foi longa, até chegar no presente momento. Muita coisa aconteceu. Desde estudar teatro, depois fazer teatro técnico na Escola de Teatro de Anápolis. Olha que legal, uma cidade que tem escola de teatro, né, via município. Isso é interessante também. Depois estudei artes cênicas, aí já foi em faculdade, fiz o curso de artes cênicas. Depois estudei cinema, graduação, depois fiz pós-graduação em cinema. Então, tudo foi se acumulando, vamos chamar assim, nessa área mais audiovisual. E, certamente, essa é a minha forma de viver e também de me relacionar com o mundo e com o outro. Aliás, relacionar primeiro comigo, com o outro e com o mundo. O audiovisual é essa janela pela qual eu olho e pela qual eu me vejo. Olha, a arte é uma coisa magnífica porque ela é uma ferramenta. Você faz dela aquilo que você propõe que ela seja. Então, desde quando eu comecei a fazer teatro, muitas pessoas também fizeram teatro comigo. Algumas enxergaram nisso um lazer, um hobby. Outras enxergaram até uma profissão, um meio de vida também. Porque às vezes as pessoas assim olham para as pessoas que fazem isso e dizem assim, mas você não tem futuro, isso não vai te dar nada. A questão é que isso não tem que ser uma profissão tão somente. Isso pode ser no seu tempo livre, no seu tempo vago, ou não. Isso pode ser um terapêutico, por exemplo. Há várias nuances para você fazer arte ou para você fazer teatro, por exemplo. Então, hoje em dia, 2024, eu tenho alguns amigos e amigas que desde lá de, não sei, talvez de 20 anos aí estão nessa também, de se lançar no meio artístico. Alguns estão aqui em Anápolis, outros foram para outras cidades, procuraram outros eixos, por exemplo, Rio, São Paulo. Eu tenho amigos que estão no Rio de Janeiro e por aí vai. Cada um escolheu o seu caminho. Essa pessoa aqui, essa mulher, ela se chama-se Ana Isabela Godinho. Ela é de Pirenópolis. Então, ela é um exemplo, por exemplo, de alguém que estava aqui e hoje está no Rio de Janeiro. E, inclusive, recentemente, eu vi o rosto dela num canal de TV e a nível nacional. Então, ela está numa novela. Então, é alguém que se enveredou nesse meio e aí chegou no ponto de fazer novelas nacionalmente. Está atualmente em novela, não vou citar canal aqui, mas está lá. Então, é um exemplo disso, de pessoas que entraram nesse meio e encontraram e fizeram disso uma forma, um negócio. Porque se a gente fosse falar da arte enquanto negócio, isso é um assunto problemático, hein? Olha, o Washington, seu menino, que é um artista, eu não digo que foi não, tá, gente? Embora o Washington tenha morrido, né? Eu digo que é porque o legado dele permanece por aí. Eu lembro que eu estava começando na escola de teatro e eu conheci o Washington da CIA Boca em Boca. É uma companhia de circo. E eu lembro, ele me chamou, a gente conversou um pouco, trocamos uma ideia. E o primeiro filme que eu fiz na minha vida enquanto ator foi com Washington. O primeiro filme que eu fiz na minha vida enquanto ator foi com Washington, um dos palhaços mais talentosos de Goiás, um dos artistas mais talentosos de Goiás.
E o filme chamava-se Pé de Vela, que é pé de vela de bicicleta. Era um filme mais, com uma temática mais ambiental. Havia ali uma bicicleta num bairro que foi construído, onde antes foi um lixão, tá vendo? E aí ali fez-se um bairro e as consequências vieram depois. Mas eu atuei com o Washington ali e eu fiquei encantado com o talento e com a pessoa do Washington. Então é alguém que realmente marcou muito para mim. Ter atuado com ele no meu primeiro filme, hoje eu olho assim para trás, eu lembro daqueles momentos da gente ensaiando a cena. Eu lembro do Washington passando texto comigo. Eu falo, caramba, quão privilegiado eu fui de estar ao lado de alguém tão imenso como ele. E ele tão... eu não sei que palavra eu posso usar. Ele era tão... Ele não se colocava acima de ninguém. Embora ele fosse muitíssimo talentoso, muito experimentado em tudo na arte, mas ele sentava ao seu lado e eram dois iguais ali fazendo. Então, para mim, isso marcou muito. O primeiro filme na minha vida foi com o Washington, o Seu Menino, um dos artistas que eu conheci assim, mais talentosos aqui em Goiás. É interessante porque depois que eu estive na escola de teatro, eu também estive na Companhia Napolina de Teatro, são distintos ali, e depois eu voltei para a escola de teatro como professor. Então, eu tive a honra de conviver com a Ana Queiroz primeiro enquanto aluno, ali naquele momento, e depois eu voltei para a escola de teatro enquanto professor, então nós éramos ali amigos que davam aula para os meninos naquele momento. Foi um tempo bom também, um tempo muito interessante, que eu guardo boas lembranças também dessa época de ver... Eu via mais teatro na rua, nós fazíamos teatro de rua em Anápolis, eu não sei se quase não se vê muito isso hoje em dia. Eu lembro de nós fazermos uma peça em relação aos 100 anos de Anápolis, da emancipação de Anápolis. Fizemos isso em 2007. Em comemoração aos 100 anos. Claro, dá uma controvérsia aí de quando foram os 100 anos, eu não vou entrar nesses termos aqui, tá? Não vale a pena, mas nós fizemos essa peça, nós viajamos por, se não me engano, acho que foram 13 ou 14 cidades, onde antigamente foram, né, tiveram parte aí desses lugares pelos quais tem ligação com a formação de Anápolis, então foi muito interessante. Chamava-se Santana das Antas Vai ao Teatro. Em 2007 foi muito interessante isso. Então foi lá na UFG que eu fui estudar artes cênicas, estudar teatro ali, contra tudo e contra todos, porque a maioria das pessoas diziam assim, olha, isso não vai te dar futuro, cursa jornalismo, você tem um perfil para jornalismo, faz jornalismo. Mas, nessa época, eu trabalhava numa empresa e nessa empresa eu trabalhava na área, olha só, na área financeira. Eu era uma espécie de um gerente financeiro nessa empresa. E um belo dia eu falei assim para o meu patrão, olha, eu vou sair, eu quero que você bata as minhas contas aí, eu vou fazer teatro e eu vou não só cursar teatro, eu vou começar a trabalhar com teatro. E nessa época eu solteiro e tudo mais, muito novo, ganhava ali de 2 a 3 salários mínimos, ou seja, não tinha muita despesa. Ele olhou para mim assim e falou, cara, mas ele pôs a mão aqui e disse assim, você vai fazer teatro? E eu ali, vou fazer teatro, convicto. Aí tudo bem, ele bateu as contas, aquela coisa toda, e sabe que essa escolha que eu fiz, vamos chamar assim, a gente está em 2024, talvez não sei nem quantos anos isso se passou, mas essa escolha que eu fiz foi talvez a principal escolha que eu fiz na vida, porque eu sabia que se eu não fizesse isso, lá na frente eu carregaria uma frustração muito grande que eu nem sei se eu conseguiria carregar, porque algo gritava em mim que aquilo era o que eu queria fazer, desempenhar. E eu acreditei em mim, contra tudo e contra todos. E se passaram o tempo, e hoje eu vivo exclusivamente da arte, do audiovisual, vivo muito bem. E é interessante, porque hoje as pessoas olham para mim e ficam encantados. Algumas pessoas perguntam, ficam encantados, aquela coisa toda. Mas, naquele momento decisivo, poucas pessoas enxergaram que isso era possível. Enquanto artista, para você ter uma chance melhor no Brasil, principalmente se você está num lugar como Goiás, principalmente se você está no interior, você tem mais chances se você se você tem trânsito entre as funções. Então, por conta disso, eu aprendi a fazer várias funções. Eu digo que eu aprendi a fazer mesmo, não é entusiasta, não. Então, eu aprendi
inicialmente como ator, uma formação de origem enquanto ator, mas eu entendi que para mim ter mais chance eu tinha que saber outras coisas. Então eu também aprendi a escrever roteiro cinematográfico há muito tempo, tenho vários roteiros premiados do Brasil afora, até fora do país, por exemplo. Então aprendi a escrever roteiros, aprendi a dirigir projetos audiovisuais também, porque você precisava também entender de tudo que acontece ali dentro, gerenciar equipes, gerenciar equipamento, gerenciar tempo, projetos e tudo mais. Então tudo isso te ajuda a você, até não só exercer bem uma função que quer que seja, mas te ajuda também a você permanecer nesse mercado. Olha, eu usei pela primeira vez aqui a palavra mercado. A você permanecer nesse jogo, quando você desempenha algumas coisas. Então, aí eu passei por alguns estúdios, canais de TV em Anápolis, e aí eu fui aprendendo, olha, tendo experiências dentro de estúdio de TV, a preparar pessoas para apresentar um programa, a lidar com pessoas que nunca fez nada na vida e queria apresentar um programa, a editar vídeos, aprendi a editar vídeos também, editar filmes e por aí vai. Enfim, fizemos campanhas publicitárias, aprendi a fazer publicidade também, em várias funções. E por aí vai, campanhas políticas, trabalhamos dentro de campanhas políticas, dentro de estúdio também. Tudo que você pode trazer para dentro de um estúdio, nós fizemos muita coisa. Desde dentro de estúdio, fazer coisas em rua e por aí vai. Então o audiovisual é muito amplo. Inclusive em Anápolis, o campo de publicidade é muito bem estabelecido. Você tem faculdades com curso de publicidade aqui há, sei lá, 20, 30 anos, há muito tempo aí já, formando turmas e turmas. Bom, existem algumas áreas do audiovisual que é bem ramificado em Anápolis. E nesse ramificado, foi ali eu conheci nomes icônicos, como, por exemplo, Cezinha, foi alguém que eu conheci dentro de estúdio. Então, quem é de Anápolis, aí se falar o nome Cezinha, vai se lembrar muito bem. Eu lembro que ele tinha uma produtora, ele e o Alan também é outro aí, ele tinha uma produtora chamada Maquinária na época, então ele fazia muita publicidade aqui em Anápolis, muito criativo. Cezinha foi um nome tanto, uma pessoa generosa. Que saudosa lembrança, Cezinha. Olha, eu acredito que todas essas coisas que eu fiz, assim, de TV, trabalhar dentro de estúdio, trabalhar dentro de TV, trabalhar com produtora, trabalhar com publicidade, tudo isso me fez entender, lógico, do meio audiovisual, mas principalmente me fez pensar assim, o que é de fato que eu quero dentro disso, já que isso é uma coisa tão grande. Foi aí que eu migrei para o cinema, porque aí eu entendi que era isso que eu queria, que era fazer cinema. Depois que eu pude experimentar diversas coisas dentro do audiovisual, eu compreendi que o cinema era o meu lugar de repouso. Nunca mais eu saí dali. Eu digo que hoje eu sou o contador de histórias. Aí a gente conta histórias de diversos pontos de vista, de diversos ângulos, de diversas funções, mas essencialmente isso. E aí eu cheguei nisso por conta de ter feito muitas outras coisas antes. Bom, desde 2007 eu já estava me arriscando a atuar para a câmera. 2007, 2008, 2009, 2010, mas em 2011, em Anápolis, aconteceu a primeira edição de um lance chamado Anápolis Festival de Cinema, em 2011. Me lembro muito bem, primeira edição, me lembro exatamente. E eu estava nessa primeira edição e como lançou um edital, a maioria da galera nunca tinha feito um filme, talvez, e eu era um desses, assim, e ali eu fiz meu primeiro filme ali. E em 2011 eu fiz o primeiro filme, então chamava-se Ouro em Outono. O primeiro filme que eu fiz, assim, pensando em festival e aí já pensando no cinema enquanto talvez um pretenso negócio, então chamava-se Ouro em Outono, que é mais um filme meu que está lá no YouTube, quem quiser ver depois. Daí em diante, aí eu comecei a sentir a necessidade realmente de estudar cinema. Foi daí em diante que eu fui estudar cinema, tanto graduação quanto pós-graduação. Olha só, então, por conta de um festival de cinema na cidade, isso despertou muito, não só em mim, eu sei que dali em diante, despertou muito em muita gente, de você enxergar aquilo, mas de você se ver naquilo também. Quando isso está perto de você, você consegue achar possível aquilo. É igual hoje, eu recebo cotidianamente mensagens de pessoas que me mandam algo parecido assim. Poxa, quando eu olho e vejo você aí, eu sinto que é possível. Porque as pessoas,
Elas querem alguma referência. E aqui é um campo muito lindo de falar, porque normalmente muita gente faz cinema, ou sei lá, ou grava vídeo e faz e tal, faz porque acha legal, acha bacana, acha interessante, ou às vezes já nasceu no mundo digital, então tudo é digital, pega uma câmera, pega um celular aqui e grava tudo. Mas se você for olhar de fato o cinema, ou até dentro do audiovisual, existe uma ciência ali dentro também de como isso acontece. Existe um negócio também de como isso acontece. E depois que eu vi o Festival de Cinema, eu participei de algumas oficinas ali, Walter Webb veio dar uma oficina aqui de produção, como se produz um filme, essa coisa toda. Eu vi oficinas de produção de som para cinema, como se produz os ruídos, os foleys, tudo aquilo que você vê. Eu vi, caramba, isso é muito amplo, existe essa gama é enorme. Eu preciso conhecer sobre isso. E aí foi onde eu comecei a estudar, de fato, cinema, a ver como que surgiu, de onde isso veio, a origem da câmera, como acontece a gravação, como se processa, essa coisa toda, assim, que aí você começa a estudar e isso me deu muito fundamento para o que hoje eu desempenho. Olha, em 2011, quando eu produzi o primeiro filme, o equipamento que tinha na mão eu arrumei uma câmera emprestada, muito comum isso, peguei uma câmera emprestada, uma handcam, que a gente chama, né? Você abria ela aqui, segurava na mão, assim mesmo, pequenininha, fizemos com ela. Não havia um microfone, não tinha, fizemos com o que tinha na mão ali e tudo mais. Então, a questão é assim, eu sabia que eu queria fazer e que eu precisava fazer, eu só não podia ficar esperando, porque eu conheço muita gente hoje que está esperando, sabe? Chega uma hora que você vai lá e faz, a partir de onde você está, usa o que você tem e faz. Bom, depois que eu fiz graduação em cinema, eu comecei a me interessar pelo cinema também enquanto pesquisa mesmo, como é que se pode produzir ciência dentro do audiovisual. Isso soa um pouco estranho para muita gente, mas eu tenho um projeto de pesquisa dentro disso. E aí o primeiro passo foi cursar a pós-graduação em cinema. Eu fiz uma especialização em cinema e audiovisual na UEG, lá no campus Laranjeiras, lá em Goiânia. Foi um período muito rico para mim, aprendi muito sobre o projeto de pesquisa. E hoje eu carrego esse projeto de pesquisa para outros níveis. Quero, com ele, assim que possível, entrar no mestrado e doutorado. O audiovisual tem um poder enorme, vem de uma cultura. Olha a força do cinema, mas olha, deixa eu pegar mais macro. Olha a força do audiovisual no mundo. Olha hoje o digital. Se algo fica viral, um vídeo teu ficou viral, tudo muda. Olha a força do audiovisual que hoje se tornou digital, mas continua sendo o audiovisual. Eu vi uma frase enorme de força, que as pessoas mais poderosas do mundo são os contadores de histórias. A gente não vive distanciado de um audiovisual. Pode ser escutar uma música, assistir uma série, assistir a um filme, ver a um vídeo, enfim, isso nos dominou. O audiovisual dominou o mundo, pronto. O meio digital certamente favoreceu a produção audiovisual. O acesso a equipamentos melhores, acesso a equipamentos que talvez há 10, 15 anos nós não teríamos com essa qualidade nas nossas mãos, com o preço que custa, por ser digital. Hoje em dia, na tua mão, você pode ter um celular que tem uma câmera aqui fácil de 40 megapixels, 50 megapixels, ou então você compra uma câmera digital aí, vamos chamar aí, dessas câmeras DSLR, câmera fotográfica, que faz fotografia e faz vídeo também, ou você pode escolher outra, eu quero uma mirrorless, que é sem espelho, por exemplo. Você tem várias opções de câmeras digitais hoje que são acessíveis. Você pode gravar em HD, em Full HD, algumas em 4K, outras até em mais. Olha o que isso fez no mundo. E até mesmo, olha só, quando você olha também, até no cinema, vamos chamar no cinema mais profissional também, que gravava naquela película, né? Película 35mm, 16mm, e por aí vai, aquela coisa toda. Hoje claro, sempre vai ter pessoas que vão preferir gravar em película, isso não vai morrer. Mas o digital te trouxe uma gama de equipamentos que te possibilita fazer produções, assim, numa escala maior, gastando menos. E isso envolve não só um cinema profissional, mas envolve os criadores de conteúdo, por exemplo, que às vezes com um tripé e um celular faz vídeos de altíssima qualidade. Quando muito conecta na própria saída aqui USB do celular, um microfone e pronto, ele tem um mega equipamento.
Então isso é um caminho sem volta. Eu acredito que cada vez mais o digital vai estar e vai estar em tudo. O digital é um caminho sem volta. Bom, desde que eu comecei então lá no meu primeiro filme, vamos chamar assim, de cinema mais autoral, em 2011, com Ouro em Outono, de lá para cá eu já produzi 8 curtas-metragens, 2 média-metragens, e agora estou escrevendo o primeiro roteiro de longa-metragem. Então, num período aí de talvez 14, 12 anos, no período de 12 anos, eu consegui acumular isso, uma bagagem, uma aprendizagem muito grande. Em termos de significado, para mim, tudo isso amarra 2 pontas, o negócio e o propósito. Eu digo negócio porque o cinema, para mim, é um negócio também. Eu vivo disso e eu não posso negar isso. Às vezes tem pessoas que fazem isso por hobby. Não, também é um negócio para mim. Então, eu vivo disso. Então, isso é um negócio e também é um propósito. Por que é um propósito? Porque se vocês olharem qualquer filme que eu já fiz até hoje, sempre a base é essa. É através dessa ferramenta que é o cinema, por exemplo, aqui no meu caso, nós vamos usar, através dessa ferramenta, uma forma de dialogar com a sociedade sobre um tema que a gente julga ser importante. E aí dentro disso existem os periféricos. Aí sim, cada vez mais fazer um filme melhor. Agora essa coisa de premiação e tal, é bom, claro que é bom, o reconhecimento é bom. Mas isso não é tudo, isso não diz tudo, sabe? Eu conheço filmes belíssimos, obras belíssimas, que talvez nem prêmios ganharam. Essa coisa de, foi premiada aonde, com quem, uma premiação mundial. Enfim, isso é só um ponto dentre outros. E eu digo isso, eu gosto de afirmar. Olha, você que vai assistir isso, seja quando for, se é algo que está dentro de você, que grita, que faz o seu olho brilhar, dê uma chance a você. No meu caso era isso, era fazer teatro, era fazer cinema, mas no seu caso é o quê? O que mexe com você? Essas escolhas são importantes demais para você olhar para alguém e fazer o que alguém quer que você faça. Pense nisso. Este projeto foi contemplado pelo Regulamento 01 de 2023, Lei Paulo Gustavo, Governo Federal, via Prefeitura de Anápolis. Realização: Mistura Caipira Produções e Vídeo Memória.